A verdade é que quem não ressuscitar ainda em vida, não terá como ressuscitar na ressurreição do último dia. A primeira ressurreição, ela acontece ainda em vida. E se nós não ressurgirmos agora, nesse corpo, nessa carne que nós estamos, não tem como nós ressurgirmos na ressurreição do último dia. Aquela que Marta fala para Jesus. Jesus disse para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. Olha que ela falou para Jesus: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meu amado irmão, para que possamos ressuscitar na ressurreição do último dia, você precisa ressuscitar hoje. Porque a Bíblia vai dizer que nós, o homem sem Deus, ele está morto. Ele precisa ressurgir. Ele precisa imediatamente ter o encontro com a vida. A Bíblia confirma isso. E essa primeira ressurreição, ela é muito importante. Ela decide a vida ou a morte. Ela decide se você vai ressurgir naquele grande dia para a vida ou para a morte, porque todos vão ressuscitar naquele grande dia. A Bíblia fala isso, todos. Mas aqueles que ressurgirem ainda em vida, eles vão ressurgir naquele grande dia para a vida eterna. Eles só dormiram nesse período que morreram aqui na carne, mas quando eles acordarem, eles vão continuar a vida, porque a vida acontece agora. A vida acontece hoje. A vida está acontecendo agora. A Bíblia confirma isso. Então, quando ele morre na carne, ele tá só passando um sono. Quando Jesus virá, ele vai ressuscitar primeiro, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Então, ele vai ressuscitar para a vida. E aquele que não ressuscitou em vida, em carne, nessa vida aqui que eu estou dizendo, nessa matéria, ele vai ressurgir para a morte. Olha só que a Bíblia fala para confirmar o que eu estou dizendo, que a primeira ressurreição ela acontece agora, em vida. Isso é importante. Isso é importante para você e para mim, para nós, igreja. Porque a vida, sabe quando ela acontece? Quando nós damos um passo para Cristo. Quando aceitamos a Cristo, a nossa vida muda. Nós passamos da morte para a vida. Jesus muda isso na cruz do Calvário. Ele muda essa sentença. Então, o homem que aceita ele, que vive com ele, ele já está gozando da vida. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 1, olha o que diz a palavra de Deus. O título é: somente pela graça somos salvos. E diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Presta atenção nesse verso 3 aqui, ele é muito importante, fala para nós. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso é maravilhoso. Então, quando Cristo ressurgiu, nós, quando aceitamos, ressurgimos também da morte espiritual. É mais ou menos assim: eu morto, pensei que vivia, pensava que vivia. Eu era um morto-vivo, pensando que estava vivo, mas a Bíblia diz que eu estava morto antes de Cristo.
Então, esta primeira ressurreição, ela é a mais importante. Porque se o homem ressurgir agora, se o homem aceitar Jesus, quando ele aceita Jesus, ele ressurge, ele é vivificado, ele sai da morte espiritual e passa agora para a vida. Ele começa a gozar desde agora. Porque Jesus diz assim no livro de São João, capítulo 11, verso 26, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha só, nunca morrerá. Então, o Senhor nos vivificou, a palavra está dizendo aqui, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Cristo ressurge dentre os mortos, aquele que aceita Jesus, ele ressurge também. Ele passa agora da morte espiritual para a vida. Ele começa a gozar desde agora. A salvação, meu amado irmão, ela é desde agora. Você está vivendo a vida. A morte não tem mais poder sobre você. Você vai morrer fisicamente, mas a morte eterna não tem mais poder com você. Você vai ressurgir naquele grande dia. Sabe para quê? Para continuar a vida que você começou aqui na terra com Cristo. E os que não ressuscitaram aqui ainda em vida, nessa carne agora, eles vão ressurgir também para a morte eterna. Porque nunca conheceram a vida, porque não quiseram, porque não abriram o seu coração, não aceitaram Jesus, ignoraram a salvação, ignoraram o Espírito Santo. Não querem, é a opção do homem. Mas nós estamos aqui para falar que o homem sem Cristo, o homem sem Deus, a Bíblia está dizendo, eu estou aqui com esse celular porque é melhor para me enxergar, mas a Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto, ele está perdido. Ele está perdido, ele está morto, porque não conhece a vida. Então ele vai ressurgir para a morte eterna. E nós que já abrimos nosso coração para Cristo, já abrimos a nossa vida, a porta da nossa casa para Cristo, já gozamos a vida. A morte não tem mais poder sobre nós, né? Porque ainda que morra, viverá. Jesus fala isso. A palavra de Deus nos confirma isso. Então, meu amado irmão, você que ainda não abriu seu coração para Jesus, não perca a oportunidade de viver a vida desde agora, desde já, e continuará ela quando Jesus voltar. Morra essa carne, morra nesta carne com a vida, porque se você morrer com a vida, você vai ressuscitar para continuar ela na glória de Deus, tá bom? Então, essa ressurreição, ela é a mais importante, eu acredito. Ela define para onde você vai, porque a outra ressurreição, você já precisa estar pronto. Você já tem que estar, já deve ter morrido, sabe, com vida, com Cristo, para ressurgir para a glória de Deus. Olha, que Deus abençoe sua vida, que esse vídeo possa ter esclarecido algo para você, em nome de Jesus. Esse é o intuito desse canal, lhe ajudar na caminhada com Cristo.